E aí, tudo bem? Um ditado que diz: a qualidade de um ser humano pode ser medida por suas amizades. Tem um outro que diz que a qualidade de um ser humano pode ser medida por seus inimigos. Há um ditado muito antigo que nos diz, tem gente que atribui a Jesus, mas foi ele que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. E aí a gente fica pensando, nesse mundo de vontades infinitas, consciências misteriosamente vastas e pouco exploradas, o que essas frases querem de fato dizer, se é que dizem alguma coisa? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Será que a gente pode medir a qualidade do caráter de nós mesmos? Será que a gente pode medir a profundidade do nosso ser por aquelas pessoas que dedicam tempo, pensamento e energia sobre nós, para o nosso bem ou para o nosso mal? Mais do que isso, nessa nossa busca por tentar existir da melhor forma possível, a gente vai criando uma série de conteúdos mal resolvidos e mal explorados, a gente vai tentando sobreviver em meio à perversidade de tanta gente, que a gente vai criando um modo inconsciente de comparecer à vida e que nos traz certas companhias que a gente não sabe explicar de onde vieram, de um jeito mais fácil. De novo, você não sabe por que você acaba namorando com aquele mesmo tipinho de pessoa, ou tendo aquele mesmo tipinho de amizades, ou caindo nas mesmas armadilhas egocêntricas, nas mesmas armadilhas manipuladoras, nas mesmas armadilhas de toda sorte. Mas isso diz mais sobre como você é vítima de más pessoas e de uma má sorte kármica que te cerca de pessoas ruins, ou da sua incapacidade de enxergar certos padrões que estão ocultos aí. Sabe que é nesse lugar que a gente encontra algumas das práticas de cultivo, Vipassana e sobretudo o Tattva Shuddhi, a purificação interna dos centros de força, com a psicoterapia. Porque vem Freud, Jung e todos os que vieram na sua esteira, olhavam para esses complexos e esses padrões do inconsciente e davam respostas muito eloquentes sobre por que a gente atraía pessoas que pareciam nossa mãe, nosso pai, etc e tal. O yoga vai dar essa mesma explicação de um outro jeito, mas vai dar soluções técnicas, precisas e práticas do porquê que isso acontece e como é que a gente resolve isso. Mas bem, antes da gente falar das resoluções, vamos tentar entender esse problema. O que as pessoas que me cercam, ou as que eu atraio, dizem sobre mim, sobre onde eu estou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo com a minha vida. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala desse yoga da consciência, dessa ciência, yoga como união do ser consigo, união do ser com o divino, com o todo, esse yoga da existência, esse yoga da presença, esse tornar todo o modo de vida uma contemplação e uma meditação, se reencantar com a existência e perceber a vibração pulsante da Mãe Divina em todas as direções. Estou um pouco inspirado porque eu estava estudando um pouco sobre Spanda. O meu Guruji, Acharya Timalsina, tem feito cursos e falas muito brilhantes sobre esse que é um dos temas da filosofia tântrica mais sofisticadas que eu conheço. Eu sei que esse é um tremendo de um off-topic, mas vale a pena dar uma olhada, viu? Ele é um dos meus mestres e, sem dúvida, um dos seres humanos mais brilhantes que eu já encontrei na minha vida. E isso tudo tem a ver com o tema de hoje, tá? Se você quiser, deixa seus comentários, suas perguntas, suas críticas, sugestões aqui embaixo. Eu já falei que eu tento responder a todos com muito carinho, mas não tem dado tempo. Manda esse vídeo para os seus amigos, por favor. Ajuda esse canal a crescer e levar seus conteúdos para mais gente. A qualidade de um homem pode ser medido pela qualidade de seus inimigos. Vamos começar daí. Olha que coisa, porque considerar que as pessoas te notem já é um grande trabalho. Porque, veja, a gente gosta de se pensar como o centro do universo. A gente gosta de se pensar como o centro das atenções, ainda que seja de uma forma pervertida. Pessoas com uma péssima autoestima e que vão ter um senso de desimportância, todo mundo me despreza, ninguém liga pra mim, olha, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, também estão se pensando no centro da desimportância de alguém. Então a gente tem, enquanto estamos obnulados, obscurecidos, fechados por essa ignorância, essa mania de achar que nós estamos no centro de alguma coisa. Leva muito tempo pra gente conseguir ler de verdade essas intenções, essas percepções, essas sensações das pessoas conosco. Quando você de fato consegue ler isso e percebe que pessoas complicadas rivalizam com você, ou que são seus inimigos, por assim dizer, inimigos daquele jeito, sabe? Aqueles inimigos que se respeitam. Isso tem uma coisa interessante. Agora, se você descobre que seus inimigos, por mais que você não lhes demonstre inimizade, mas que eles sejam inimigos seus, se eles são pessoas pífias, mesquinhas, se eles são pessoas baixas, se eles são pessoas pobres de espírito, e se isso te afeta e te atravessa, isso diz muito mais sobre você do que sobre eles. Se por outro lado, aqueles que te fazem oposição
São pessoas que você considera, mesmo que por sua baixa autoestima, melhores que você, mais inteligentes ou mais bem-sucedidas, mais capazes, mais centradas, mais cheias de virtude, e que você não faz nada para prejudicá-las, mas ainda assim tem aquela inveja que te dói, que te corrói, mas você tenta imitá-las. Isso pode ser um bom indicativo de um caminho de transformação e de aberturas. Claro, inveja não é um sentimento nobre. Ele pode ser refinado, retrabalhado e transmutado. Para isso serve Tattva Shuddhi. Mas, num primeiro momento, essas pessoas que te forçam a mão, que te obrigam a ir mais longe, que te espizinham até você ir além do seu limite, elas são seus melhores professores. O caráter de um ser humano pode, nesse caso, ser medido pela qualidade de seus inimigos, por aqueles que opõem-se a ele, ou a ela, ou a elo. Quer um exemplo? Né? E aí não é questão de inimizade, nada, mas são pessoas neutras que te empurram pra frente. Eu inventei de fazer crossfit, né? Aqui entre nós. É muito eficiente, mas eu detesto. Porque é muito complicado. Pra mim, assim, que eu gosto de arte marcial, eu gosto de atividades físicas mais, eu gosto de sadhana, de yoga. Mas é eficiente, eu preciso mexer o corpo. E aqui entre nós, quer melhorar a qualidade das suas emoções, quer melhorar seu foco? Exercite-se, porque exercício físico é remédio para a consciência também. Mas eu comecei a fazer crossfit e no mesmo esquema que antes eu fazia academia, porque tinha que fazer. E eu reparo que, mesmo o negócio sendo eficiente, e eu fui lá para isso, porque assim, tô trabalhando que nem um louco, tô no meio do doutorado, tô atendendo um monte de gente na clínica, tô dando atenção pra sadhana de um monte de sadhakas, enfim. Tô construindo a sede nova do instituto, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então aí eu precisava de um negócio que fosse eficiente, que em uma hora eu ia lá e fazia. Matheus também já fez crossfit uma época. É dinâmico, todo mundo te força. Mas quando você tá de saco cheio, não existe santo que faz você fazer. Você acaba dando aquela enroladinha, não é? É. E aí, e ninguém vai te falar nada, porque tá todo mundo tão ocupado com o próprio exercício que dane-se, né? Como é que era o rolê? Não dava pra dar uma enroladinha? Fazer menos e tal. O exercício em si já é intenso, e aí quando você não gosta, você acha qualquer desculpa, qualquer tempinho ali pra dar uma enrolada. Só que quando você tá fazendo em grupo, quando você é posto pra fazer em duplo, em trio, e aí me botaram pra fazer trio com os caras Master Power, você não tem outra opção. Eu quase vomitei de fazer esforço físico, tá? Foi ficando zonzo, quase vomitei, foi uma coisa louquíssima. Tá bom, me critiquem aí. Mas eu achei interessantíssimo, porque eu forcei além do meu limite, não em termos de força, mas de desgaste mesmo, naquela parte do WOD, que eu não sei o que significa. Aquela parte do salve-se quem puder. Eu forcei porque tinham outras duas pessoas ali. Pode ser ego, pode ser meu senso de dignidade, pode ser só porque neurônios de espelho, porque a gente fazia de frente uns pros outros. Naquele momento, eles não eram meus inimigos, por favor, se vocês estão assistindo isso, mas naquele momento esses parceiros funcionam como nossos auxiliadores e adversários, porque eles estão ali te puxando para uma coisa que você não gostaria de fazer. Então a qualidade do seu desempenho pode ser empurrada adiante, pode ser dinamizada para um passo a mais, graças ao desafio que lhe é imposto por aqueles que te fazem oposição. Mais do que isso, fofinho, fofinha. Se o seu inimigo, o seu opositor, opositora é um chefe ou chefa abusiva, talvez a melhor bênção que ele ou ela te dê sendo um cretino contigo é criar em você a condição de dizer não, de dizer basta, é entender os seus limites e parar de se retrair. Agora, a qualidade de um ser humano também se mede por seus amigos. E isso é mais óbvio da gente entender, né? Amigo aqui como qualquer pessoa com qual eu queira me enlaçar num compromisso de amizade verdadeira, de trabalho, de consciência, de desempenho, de um aprimoramento, de divertir também. O que seus amigos querem? Quais são os objetivos de vida deles? O que seus amigos falam? O que vocês buscam? Como que você preenche o seu tempo e o seu coração estando com eles? É aprendendo e fazendo coisas construtivas? Eu lembro de alguns amigos queridíssimos agora, com os quais eu tenho o privilégio de conversar e a gente sempre constrói isso. O Matheus é um deles, a Paty, mas pessoas que às vezes nem estão aqui no instituto, que vocês não sabem que... Eu falo, nossa, elas vieram até mim e eu os coloquei no meu círculo de amizade porque elas me enriquecem muito em termos de sabedoria emocional, vivencial, etc. Mas tem outros amigos que vão só te ensinar o caminho da fofoca, da maledicência, do ressentimento. E olha, o ressentimento é dos sentimentos um dos mais perniciosos e um dos mais perigosos. Ressentimento é uma espécie de câncer emocional que vai tomando conta de tudo até te destruir. E aí, nesse caso, a companhia que você carrega dentro de você, os amigos e inimigos que você leva junto consigo, dizem muito sobre quem você é.
Se a sua vida é dedicada a espezinhar sobre a vida deles, dedicar-se a elaborar sobre o que eles fazem, pensam, falam, você está fazendo tudo errado. E aí a gente falou lá no começo que existem esses padrões da gente atrair certos tipos de pessoas. Pois é, aí nós entramos num tema bastante vasto em que a gente tenta compensar as faltas da nossa consciência. A gente tenta compensar a falta de carinho do pai e da mãe, a gente tenta compensar as violências que viveu, os desejos não cumpridos, a gente tenta preencher essas faltas que ficaram lá atrás, colocando pessoas que ocupem o mesmo lugar daquelas que nos fizeram algum mal. A definição que eu já contei pra vocês de neurose, né? Se você é novo no canal, de uma forma bem simplista, neurose é o inconsciente sente que perdeu, mas ele não conta pra consciência. Só que ele fica reproduzindo as situações nas quais ele perdeu de novo, com os mesmos padrões de pessoas pra tentar ganhar. Só que sem contar para a consciência, esse choque, essa distância entre o inconsciente vai fazer se repetir de novo, naquele eterno retorno infernal do Nietzsche. Os mesmos traumas, vai namorar as mesmas pessoas, vai viver em volta das mesmas amizades fúteis. No fim do dia, quem tem que mudar é você. Pois é, e tem uma abordagem que é a dialética. Pode marcar um horário comigo e a gente vai conversar sobre isso, vai ser super legal elaborar sobre os seus sonhos, seu inconsciente e tal, e funciona. Mas o yoga tem um outro olhar sobre isso. Assada na meditação, que é, você nem é esses pensamentos, você se aderiu a eles. Pois é, vamos tratar, não nesse caso com a meditação, dos traumas. Isso é o trabalho da terapia, nós vamos tratar dos traumatizáveis, da mente fértil que se permite traumatizar de novo e de novo. Para isso, os yogis desenvolveram mecanismos elaborados de uma autoeducação, talvez até de uma autoterapia, muito sofisticado. Várias formas de meditação que são meditações de cultivo. Por exemplo, práticas de compaixão, bondade amorosa, que você estabelece um novo ethos aí dentro. E uma das práticas mais legais para fazer isso que eu conheço é uma prática chamada Tattva Shuddhi. Tattva é elemento, ou coisas da natureza, elementos fundamentais da natureza. E Shuddhi é purificação. Tattva Shuddhi é a verdadeira meditação nos chakras. Que loucura! Porque a gente faz toda essa lambança com chakras e Kundalini hoje em dia, e nenhuma dessas coisas é, de fato, a energia Kundalini. Aliás, aqui entre nós um segredinho. Despertar a Kundalini de verdade é se iluminar. Se você tá falando que despertou a Kundalini e não tá iluminado, tá tudo errado. Mas os chakras são instâncias psicofísicas e emocionais em que os yogis localizaram certas estações da consciência. Por exemplo, lá na base está a sua sobrevivência. Todas as coisas que ameaçam a sua sobrevivência básica, todas as coisas que te fazem sentir um senso de ameaça, até mesmo aí a sua ansiedade. Pois é, porque a ansiedade é medo de autodestruição. É essa ânsia, é essa urgência, é essa antecipação. E tá lá na base, lá nas entranhas, lá nas tripas. E trabalhar com visualização de cores, mantras, respirações e concentrações faz com que a gente vá se familiarizando com esses materiais que são meio intangíveis. Pois é, porque é tipo tentar pegar fumaça. Como é que eu pego o meu trauma? Como é que eu visualizo a minha tristeza? Como é que eu capturo a minha dor? Elas são coisas, né, intangíveis, elas fazem parte do Antarkarana, do nosso aparato sutil. E as práticas com os chakras, e as práticas com as mandalas, as práticas com as visualizações, dentre tantas coisas que nos querem iluminar, levar a Samapati, né, a união com as deidades, antes disso tudo elas querem fazer com que a gente se integre, que a gente se torne inteiro, que a gente seja capaz de, a partir dessas elaborações calmas e silenciosas, consigamos dar um salto na nossa percepção de uma forma tal que a gente desbloqueie esse rio de energia abundante que é coincidente com o que está dentro e o que está fora, com o que é concreto e o que é abstrato, com o que é sutil e o que é denso. Então, de uma certa forma, trabalhar com cada um desses chakras vai ajudar a desfazer esses nós, esses complexos inconscientes, essas tentativas de compensação que você nem sabe por que acontecem, e vão te ajudar a clarificar o tipo de companhia que você tem. Vão te ajudar a clarificar o tipo de amizades e inimizades que você conserva aí na sua psique. Porque no fim do dia, tá bem, nós somos cercados de companhia, mas se você é realmente alguém engajado no caminho para se emancipar espiritualmente, você vai entender que você não é nem esse corpo, nem essa mente, nem as companhias ou experiências que se acumula. Então as coisas que você escolhe carregar são problema seu. Como aquela velha história budista maravilhosa em que um velho monge e um jovem monge estão andando numa estrada e precisam atravessar um rio. E é sabido que monges fazem um voto de não tocar no sexo oposto. Tocar pode ter muitas implicações, não é? Pode ser tocar literalmente, mas também pode ser, olha, não se envolver sexualmente, você fez um voto de celibato. Então o velho monge e o jovem monge estão andando pela estrada, precisam atravessar um rio, e na beira do rio tem uma senhora velhinha.
ela fica um pouco ansiosa porque, graças às chuvas, o volume de águas do rio subiu sem que ela esperasse, e agora, com essas águas um pouco mais violentas, ela não vai ter forças para atravessar. O monge mais velho fala: senhora, segura nas minhas costas e vamos nadando junto. O monge mais jovem fica horrorizado. Assim, o que ele fez? O monge mais velho atravessa o rio, agradece a senhora agradece muito carinhosamente a ele, e ele segue em paz pela estrada. O jovem monge vai olhando para ele assim. E o velho monge olha pro jovem monge, fala: tá, o que foi? O que tá pegando? Por que tu tá nessa? Por que tu tá nessa? E o jovem monge fala assim: como assim o que tá pegando? Você tocou na mulher, você carregou a mulher, você não deveria ter carregado a mulher. Ele fez assim: sabe qual o problema? É que eu carreguei aquela senhora de um lado pro outro do rio e a deixei lá atrás. E você está carregando ela até agora. Então, para você soltar, se desvencilhar dessa aderência emocional aos seus traumas e dores e aos seus dogmas e aos seus condicionamentos, você precisa fazer prática. Um trabalho sutil e enriquecedor que abra a sua consciência. Uma das formas de fazer isso é fazendo Tattva Shuddhi. Talvez no mês que vem você vai ter umas novidades bem legais sobre isso aqui no Instituto Revolução de Si. A gente vai trazer de volta o segredo dos chakras com várias surpresas para vocês e ensinando como fazer esse tipo de abertura, de soltura, de desenlace, de emancipação. Espero você lá. Até mais!